Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar mais uma live. No vídeo anterior a gente parou em Provérbios, né? Capítulo 20, eu acho. Então vamos continuar de onde a gente parou, no capítulo 23. Paramos no capítulo 22, eu acho, né? Porque tá marcado aqui. Já vou avisando que releve quaisquer comentários que não são provenientes do estudo. Então vamos lá, vamos ler o versículo 4. Capítulo 23. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Então o estudo diz: no Novo Testamento temos a repetição deste mandamento, lá em Mateus capítulo 6, versículo 19, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao 11, Hebreus capítulo 3, versículo 5, né? E aqui está falando sobre a riqueza e a pobreza, que é o estudo que eu gravei lá no canal. Aqui está falando sobre vinho, eu vou pular tudo isso porque eu já gravei também no canal. Vinho fermentado e vinho não fermentado, vinho no Novo Testamento, vinho no Antigo Testamento. Vou lá para o versículo 32. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Está falando do vinho de novo. Pá, vou ler então, né? Não vai ter jeito mesmo. Muitas coisas faladas sobre vinho. É porque, irmãos, para quem não sabe, eu já gravei no canal lá sobre vinho. Vamos lá. Versículo 29 a 35. Vou ler o versículo. Para que são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Versículo 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então vamos lá. Está falando sobre vinho e bebida misturada. Nestes versículos temos o primeiro mandamento claro e preciso na revelação progressiva de Deus, que proíbe seu povo de beber vinho fermentado. Deus nos instruiu aqui concernente à bebida alcoólica e da sua influência degradante. E aqui está citando o estudo, né? O vinho nos tempos do Antigo Testamento. Já está gravado lá no canal. Versículo 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Este versículo adverte sobre o perigo do vinho, né? Uma vez fermentado. Porém, aqui se refere a essa passagem, deve ser distinguido do yain, né, que é o não fermentado. A fermentação é um processo pelo qual o açúcar do suco da uva, né, converte-se em álcool e em dióxido de carbono. O verbo olhar é uma palavra comum que significa ver, olhar, examinar. Gênesis capítulo 27, versículo 1. É também empregado no sentido de escolher, né? O que sugere que não devemos olhar com desejo para o vinho fermentado. Deus instruiu o seu povo a nem sequer pensar em beber vinho fermentado. Nada se diz desta passagem sobre beber vinho com moderação. O adjetivo vermelho, né, significa vermelho, avermelhado, rosado, né? Isso refere à efervescência do vinho do copo, né? Seu borbulhar cintilante. A frase seguinte, quando resplandece no copo, diz literalmente quando o vinho dá olho no copo. Trata-se das bolhas de dióxido de carbono produzidas pela fermentação, ou a aparência borbulhante do vinho fermentado. Vinho fermentado é alcoólico, tá? Para quem não sabe. E o vinho não fermentado é o vinho que não é alcoólico. Como assim, Pedro? Nunca vi vinho que não é alcoólico? Como assim? Irmão, o suco da uva. Só que naquele tempo eles não chamavam suco de uva, chamava vinho, né? Então existe o vinho fermentado, vinho alcoólico, vinho não fermentado, vinho que não é alcoólico, apenas é o suco de uva, né? Mas naquele tempo, né, muitos estudos falavam que não existia a palavra suco de uva. Você está falando do quê? Mais de 2000 anos atrás, né? Então, a gente sabe que o nosso próprio português já muda. Farmácia escrevia com PH, hoje escreve com F.
Então muda a palavra de Deus não muda, né? Mas o idioma, né, de um povo pode mudar, né? Então, meu irmão, basicamente é isso, né? Eu não queria falar sobre esse negócio de vinho, sabe? Porque eu já gravei no canal estudo lá, mas não tem como fugir. Tem como fugir, que é toda hora falando sobre isso, aparece, então tem que falar. Versículo 32. No teu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Deus proíbe seu povo de contemplar o vinho quando vermelho, pois o vinho fermentado destrói a pessoa. Qual serpente é como a víbora, ela envenena. Os efeitos do álcool são demoníacos e destruidores. Incluem os olhos avermelhados, visão turva, mente confusa e palavras perversas e enganosas. Tomar vinho leva o indivíduo à embriaguez, aos ais, à tristeza, à violência, às brigas, aos danos físicos e ao vício crônico. Romanos capítulo 14, versículo 21. Agora vamos para o versículo 35. Eu já li o 35, né? Mas eu vou ler de novo. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando verei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez? Então, a interpretação diz: este trecho descreve os efeitos da dependência do vinho fermentado. Frequentemente, aquele que bebe quer beber sempre mais até perder seu autocontrole. É por isso que a palavra de Deus diz: não olhes para o vinho. O crente não deve beber nenhuma bebida embriagante. Esta ordem é atual e válida para o povo de Deus hoje. Então tá aí, né, meu irmão? Ah, Pedro, mas você vai obrigar as pessoas a seguir? Eu não. Segue quem quer. Eu sigo, né? Eu sigo aquilo que eu sei que está escrito. Mas eu não vou obrigar ninguém a fazer nada, não. Tem uns irmãos que entram aqui discutindo aqui. Eu não me importo não, meu irmão. O meu papel é pregar a palavra de Deus, não é agradar ninguém, não. Capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A interpretação do mesmo diz: esse trecho descreve os efeitos da dependência do vinho fermentado. Não, desculpa. Angústias e aflições virão a todos nós em algum tempo nesta vida. Jó capítulo 7, versículo 7. Tiago capítulo 1, versículo 4. Quando assim acontecer, nós, como os crentes, devemos nos fortalecer no Senhor, confiar nele como nosso refúgio, como diz Deuteronômio capítulo 33, versículo 27, e orar, crendo na veracidade da sua promessa que nunca nos abandonará. Hebreus capítulo 3, versículo 5. Aqueles que firmemente confiam em Deus, Ele lhes dá força e graça suficiente para vencerem em tempos de aflição. Isaías capítulo 40, versículo 29, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, por aí vai. Versículo 16 agora. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. Mas os ímpios tropeçarão no mal. Interpretação do mesmo. Quando a adversidade, as provações e os reveses abatem-se na vida do justo, Deus o soergue pela sua mão, pela sua graça, e faz serenar as aflições. Deus não garante que teremos aqui uma vida livre de problemas, mas promete, sim, que nos sustentará. Não importa o que acontecer, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 ao 9. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está falando para a gente aqui que mesmo, né, a gente sendo justo perante a palavra de Deus, ainda pode vir coisas ruins na nossa vida, né? Adversidade, provações, mas a palavra de Deus deixa aqui, né, essa verdade aqui absoluta, né? E essa promessa linda aqui da parte do Senhor, né? Que diz:
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar. Agora lá no capítulo 25 de Provérbios, que fala assim, o versículo 1. Também estes são os provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Vamos para a análise. Ezequias reinou sobre Israel 200 anos depois de Salomão, né? Então é 515 e 686 a.C. Segunda Reis, capítulo 18, né? Eu acho que capítulo 18, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 29 e capítulo 32. Isaías, capítulo 36 e 39. Para mais informação sobre o reinado dele, né? Se você quiser saber. Versículo 2. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Interpretação do mesmo. Encobrir o negócio. Deus achou por bem não revelar claramente todas as coisas a princípio, né? Como diz Romanos capítulo 11, versículo 33. Muita coisa jaz oculta da parte dele, né? Nenhuma leitura superficial das Escrituras, de modo que somente aqueles que o buscam com diligência desfrutarão desse manancial. Os dirigentes do povo de Deus devem esquadrinhar com zelo as profundezas da revelação de Deus na sua palavra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 ao versículo 16, né? Então, meus irmãos, aqui está falando que muita coisa, né, se faz oculta da parte de Deus, né? Então, aqueles que estão lendo a Bíblia aí de uma forma muito superficial, né, eles só estão arranhando a superfície, né? Temos que ler a palavra de Deus, temos que buscar com diligência, né, com zelo e sempre ser guiado pelo Espírito Santo, né? E se a gente fizer isso, o que a gente vai desfrutar? Nós vamos desfrutar desse manancial. É que está falando. Os dirigentes do povo de Deus devem esquadrinhar com zelo as profundezas da revelação de Deus na sua palavra, né? Basicamente é isso. Agora o versículo 21 até o versículo 22. 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Análise do versículo. O que te aborrece tiver fome. Fazer o bem aos nossos inimigos pode levá-los a sentir vergonha, e por fim poderão chegar-se a Deus e a salvação. Romanos capítulo 12, versículo 20, né, meu irmão? Então, basicamente isso. Já gravei no meu canal também sobre amar o próximo, né? Amar o próximo, amar o inimigo, tá tudo lá. Então eu não vou entrar em detalhes. Capítulo 26 de Provérbios, versículo 11. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estúcia. E aqui a palavra diz: o cão que torna ao seu vômito. Pedro aplicou este provérbio àqueles que antes seguiam a Cristo, conheciam o caminho da retidão e depois se desviaram de Deus e do seu santo mandamento para voltarem à vida de pecado. Onde está escrito isso, Pedro? Aonde que Pedro falou isso? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, você vai encontrar lá. Então, meus irmãos, aqui está falando, né, que mesmo, né, o homem que conhece o caminho de retidão, né, ele ainda pode se desviar de Deus, né, e dos seus mandamentos, e voltar àquela vida anterior que ele vivia antes de pecado. Eu acho que todo mundo já sabe disso, né, mas enfim. Por isso que a gente tem que renunciar à nossa carne, né? Renunciar à nossa carne dia após dia. Que tem gente que acha assim, aceitar Jesus é
é só aceitar, tá bom. Aí já entra no automático, para de renunciar à carne, para de abrir mão dos maus hábitos, né? Aí já entra no automático e cai lá para o esfriamento espiritual. Do esfriamento espiritual para a morte espiritual, a gente sabe que não tem tanta diferença assim, apesar de que quem está frio espiritualmente é mais propenso a se voltar arrependido, né? E aquele que está morto espiritual é mais dificultoso para ele voltar arrependido. Então, a única diferença eu acho que é essa, né, no caso. Mas, enfim, versículo 12. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. O orgulho e a vaidade levam as pessoas a se julgarem sábias e, portanto, arrogantemente confiarem nas suas próprias ideias. A sabedoria é a verdade. No entanto, não se adquire através do raciocínio humano, mas em aceitar tudo quanto Deus tem dito e revelado nas Escrituras. Ao reconhecermos honestamente nossa propensão para o engano em nosso coração, não podemos afirmar de improviso que nossos padrões do certo e do errado são os padrões de Deus, né? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Pelo contrário, Deus nos conclama a submeter com humildade nossos pensamentos à autoridade da sua revelação e ao ministério do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8 ao 14. E a pedir que ele nos convença e corrija naquilo em que estivermos enganados. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Então, meus irmãos, falando sobre a vaidade, né? Eu já falei antes que a vaidade é um pecado, né? Mas muitas pessoas nem se importam com isso, né? Eles falam assim, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? Pois é. Aí eles aceitam a vaidade, né? Não renuncia à carne. Mas aqui tá falando, a vaidade leva as pessoas a se julgarem sábias, né? E olha aqui, aquele que se julga sábio, o seu próprio meio, olha o que a palavra de Deus diz, ó, versículo 12. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele, né? Então pensa aí no homem mais tolo que você já conheceu na vida. Tem mais esperança para esse homem tolo do que para esse homem aí que acha que é sábio aos seus próprios meios, né? Então aqui está falando, meus irmãos, que a gente tem que tá falando que a sabedoria é a verdade. No entanto, não se adquire através do raciocínio humano, tá? Não tem como você adquirir a sabedoria através do raciocínio humano. Eu já gravei no canal, né, falando sobre a sabedoria, experiência, conhecimento. Então não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Então tá falando que não adquire a sabedoria através do raciocínio humano, mas em aceitar tudo quanto Deus tem dito e revelado nas Escrituras. Reconhecermos honestamente nossa propensão para o engano em nosso coração. Não podemos afirmar de improviso em nossos padrões de certo e do errado, né, que são de Deus, né, que são padrões de Deus, ou seja, o próprio ser humano ele já tem isso dentro dele, né, esse padrão de certo e errado dentro dele. Entretanto, o padrão do ser humano, do que é certo e o que é errado, pouco importa. Não importa. Sabe por que não importa? Porque o homem que segue o seu coração é um homem carnal. O nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. Então o nosso padrão de certo e errado, baseado no nosso coração, ele é um padrão equivocado e errado. Totalmente equivocado e errado. O que importa é o padrão de certo e errado da palavra de Deus, né? Aí já é outra história. Mas no nosso coração, meu amigo, tanto que tem gente que faz coisa estúpida aí por causa do amor, né? Tá falando aí que é o amor, só porque é amor vai fazer coisa estúpida que vai contra a lei. Já gravei o vídeo no canal lá atrás, né? Muita gente tá indo pro quinto dos infernos aí porque tá seguindo o coração aí. Enfim. Capítulo 27 de Provérbios, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. É possível que Tiago tivesse
este versículo em mente quando escreveu: não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desfalece, desvanece, né? Tá lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Por ser a vida breve e incerta, os planos humanos devem sempre depender da vontade do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 15. E não de suposições humanas, né? Cristo aplicou esta verdade da incerteza quanto ao futuro à necessidade de sempre estarmos preparados para a hora da sua volta. Marcos capítulo 13, versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 40. Então, meus irmãos, basicamente é isso, né? Então, olha que interessante, né? Que diz, né? A nossa vida é um vapor que aparece por um pouco, depois desvanece. Tiago capítulo 4, versículo 14, né? Então, meus irmãos, basicamente, né, tá falando aqui, por ser a vida breve e incerta, os planos humanos devem sempre depender da vontade do Senhor, e não de suposições humanas, né? O ser humano e as suas suposições humanas, né? Tem gente que programa 5 anos da sua vida lá na frente. 5, 6, 20 anos. É errado programar? Não é errado. Mas a gente não sabe nem um dia de amanhã, né? Então, programe. Tem que ter sempre um plano B, né? Para sua vida. Mas tem que estar na direção de Deus, né? O seu objetivo que você quer alcançar está andando de mão dada com o seu chamado, tem que estar andando. Se o seu chamado não tiver de mãos dadas com o seu propósito, não vai terminar tão bem quanto aparente, não, viu? Então, o ser humano vive assim, né? Com as suas suposições humanas, né? Sobre a vida, programando tão longe no futuro. Aí Jesus, aí Jesus diz assim, né? Cristo aplicou, né? Essa frase, essa verdade assim, sobre a incerteza quanto ao futuro, a necessidade de sempre estarmos preparados para a hora da sua volta, né? Como diz Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 40. Então, meus irmãos, já que a nossa vida é totalmente incerta, né? E curta, como vapor que aparece e depois desvanece, que possamos sempre estarmos preparados, né? Preparado para a volta do nosso Senhor. Amém? Capítulo 27, versículo 21. Vamos lá. O crisol é para a prata, o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Vamos para a interpretação. O homem é provado pelos louvores. Os elogios que recebemos do nosso próximo, sempre para testar nossa maneira de ser, ou com orgulho ou com humildade. Uma atitude de orgulho diante do elogio revela que estamos enganando a nós mesmos, porque não reconhecemos que aquilo que somos é aquilo que fazemos. Devemos primeiramente a Deus e ao próximo, né? Nossos atos nunca devem ser efetuados visando ao elogio ou à glorificação pessoal, mas devem ser fruto da nossa dedicação a Deus, à sua palavra e ao seu reino. Quando passamos na prova do louvor pessoal, isso confirma que estamos vivendo primeiramente para agradar a Deus e não a seres humanos, e que nosso coração é puro e que nosso espírito é uno com Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, meu irmão. Perceberam? O nosso espírito é uno com Deus, né? Ou seja, o Espírito Santo, acredito eu, né? Que ele esteja referindo a isso. Então, meus irmãos, a nossa adoração nunca deve ser para poder receber aplausos das pessoas, né? A nossa adoração tem que ser para Deus, somente para Deus. Toda obra que a gente tem que fazer é para Deus, né? Somente para Deus. Mas muitas pessoas fazem mesmo para elogio, visando elogio, glorificação pessoal, né? Por aí vai. Então isso daí, meu irmão, desperta o orgulho do ser humano, né? Desperta o orgulho. E Deus não se agrada de orgulho, né? O orgulho é pecado.
a gente tem sempre que voltar em humildade. Então tá, versículo 28, capítulo 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Meu Deus do céu. Vamos lá. Até a sua oração será abominável. Aqueles que oram a Deus sem terem qualquer propósito sincero de lhe obedecer segundo a sua palavra, Deus não responderá às suas orações. Quem compromete sua dedicação ao Senhor, frequentando locais de prazeres pecaminosos, também não terá resposta de suas orações, né? Salmo capítulo 66, versículo 18, Isaías capítulo 59, versículo 2. E aqui está falando sobre estudo, a oração eficaz, né? Tá lá no canal também. Orar sem amor à palavra de Deus é hipocrisia, é insulto diante do Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 22. Então, meu irmão, a palavra de Deus é muito clara. Você quer que a sua oração tenha a resposta? Tira o pé da iniquidade. Tá tirando o pé da iniquidade? Tá voltando e tá guardando a palavra de Deus? Tá resistindo ao pecado? Ou quando o pecado vem, você abre os dois braços e abraça ele? Então, se você quer que a sua oração tenha resposta de Deus, saia do pecado e volte sempre ao Senhor com arrependimento sincero. Eu já gravei um vídeo lá no canal, né? A oração eficaz. Então, se você quiser assistir mais sobre qual a oração que Deus atende, está o estudo gravado lá no meu canal do YouTube. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Vou ler até de novo. Essa palavra aqui é essencial, meu irmão. Vou ler até de novo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Então a interpretação da mesma diz: quem procura negar seu pecado ou mantê-lo encoberto, ao invés de reconhecer, confessar e abandonar esse pecado, nunca progredirá espiritualmente. O perdão e a misericórdia de Deus, no entanto, estão à disposição de todos os que se chegam a Deus contritamente arrependidos. Mateus capítulo 3, versículo 2, né? Então, meu irmão, Deus, ele não largou a humanidade, não. A mão de Deus está estendida para a humanidade. Mas, para isso, o indivíduo tem que chegar a Deus nessa situação aqui, ó. Contritamente arrependido, ou seja, arrependimento sincero, tem que vir do fundo da alma, não é só da boquinha para fora não, que é muito fácil a gente chegar na igreja e dobrar o joelhinho. Ah, Deus, tem muitos que faz isso, né? Ah, Deus, me perdoe, Deus, por ter traído minha esposa. Sai da igreja, vai encontrar com a amante de novo. Que sinceridade é essa? Isso é hipocrisia. Isso não tem nada de Deus nisso aí. E Deus vai perdoar um indivíduo que não chegou a ele arrependimento sincero? Será que vai, meu irmão? Será que vai? Será que Deus é tão, sabe? Pode enganar o pastor da igreja, pode enganar os irmãos que estão do lado, mas e a Deus? Será que engana? Ah, irmão, não vamos brincar de ser crente não, meu irmão. A gente já tá, sabe, no fim da... Jesus já tá nas portas já, meu irmão. Já não é a hora mais da gente brincar de ser crente, de querer enganar a Deus. O homem tem que ser muito tolo para querer enganar a Deus, meu irmão. Não vamos brincar de ser crente, não. Vamos levar a sério isso daí, vamos levar a sério o caminho de retidão a Deus. Já não está na época mais da gente brincar de ser crente. Vamos agora para o versículo 24. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Deus terá cuidado daqueles que dão aos pobres e necessitados, né? Gravei um vídeo já, o cuidado dos pobres necessitados, está no canal. Bênçãos divinas e abundantes vêm sobre aqueles que contribuem para suprir as necessidades materiais e espirituais dos outros. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Quero enfatizar algo aqui, tá? A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Muitos são aqueles que querem ser salvos pelas obras, tá?
Muitos são aqueles que querem ser salvos pelas obras. Mas, meu irmão, a fé sem obra é morta. Então você guarda a fé. Depois que você guardou a fé, você vai se preocupar em fazer as obras. Tá entendendo? Vai guardar a fé. Vai obedecer a palavra. Então, para quem obedece a palavra e guarda a fé, tá falando aqui, né? Dá ao pobre, né? Que as bênçãos divinas abundantes vêm sobre aqueles que contribuem para suprir a necessidade material e espiritual dos outros, né? Então tá aí, meu irmão. Advertência foi dada. Capítulo 21. Capítulo de Provérbios 29. Versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Vamos para a interpretação do versículo 1, versículo 29. Aqueles que seguidamente rejeitam a direita repreensão e convicção do Espírito Santo, como diz João, capítulo 16, versículo 8 a 11, e desprezam a sua disciplina e correção, como diz Hebreus, capítulo 2, versículo 5, correm o risco de endurecer o coração, a ponto de serem julgados por ele. Ninguém poderá continuar no pecado, rejeitando a graça, a misericórdia e o amor de Deus, sem sofrer por causa disso, né? Aí está falando também sobre o estudo Apostasia Pessoal, que também já está gravado lá no meu canal. E a citação bíblica é 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. Então, meu irmão, está falando sobre a pessoa, né, que ela age seguidamente, né, rejeitando a repreensão, né, e a convicção do Espírito Santo, né? Repreensão e a convicção do Espírito Santo, né? João capítulo 16, versículo 8 ao versículo 11, né? Meu irmão, é o que eu digo para você, né? Eu já falei antes, né, sobre as orientações do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está colocando consciência pesada em você. É melhor você aliviar essa consciência, né? Por exemplo, antes de tomar a Santa Ceia, você brigou com a sua mulher? Pega o microfone daí, sabe? Passa a mão no microfone, peça perdão. Se tiver que pedir perdão ao outro irmão também na igreja, vai pedir perdão. Você não toma a Santa Ceia com a consciência pesada, não, que você está fazendo um mal que você nem sabe, para você mesmo, né? Para você mesmo. Então aqui está falando sobre a disciplina, né? Essas pessoas, elas rejeitam as diversas repreensões e convicções do Espírito Santo. Eles desprezam também a disciplina e a correção do Espírito Santo e dos líderes espirituais, né? Então eles são guiados pelo Espírito Santo. Se eles são guiados pelo Espírito Santo e se tem alguém que está desprezando a disciplina e a correção desses líderes espirituais, né? Já sabe. Então isso daqui engloba tudo isso daí, ó. E olha o que a palavra de Deus diz: ninguém poderá continuar no pecado, rejeitando a graça, a misericórdia e o amor de Deus, sem sofrer por causa disso, né? Então, meu amigo, o que gera tudo isso? Sofrimento. Sofrimento, frieza espiritual, né? Esfriamento espiritual e, em alguns casos, morte espiritual. Versículo 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Interpretação do mesmo. A Israel foi revelada a preocupação pelos pobres e necessitados, como norma da justiça de Deus, segundo o antigo concerto, né? Os verdadeiros discípulos de Cristo também compartilharão da sua solicitude no tratamento dos pobres com equidade e compaixão, né? Mas aonde está escrito isso? Lucas capítulo 6, versículo 20 até o versículo 21, Atos capítulo 4, versículo 34 ao 35, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, Tiago capítulo 1, versículo 27. Então, meu irmão, de falta de citação bíblica, tu não vai faltar aqui, né? Vai se fartar de citação bíblica aqui. Versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz é entregue a si mesmo e envergonha sua mãe. A vara e a repreensão. Filhos que não são ensinados, disciplinados e refreados pelos pais, mais tarde os envergonharão e causarão sofrimento a si mesmos,
Às vezes basta a criança, simples palavras de repreensão. Em outras ocasiões as palavras devem ser acompanhadas da vara da correção, né? Em caso de castigo físico, é importante que este seja precedido de uma explicação, de modo que a criança entenda claramente o porquê do castigo e o que se requer dela, né? Então, meu irmão, antes de você pegar umas varadas aí, dar nas pernas do seu filho aí, porque, meu irmão, umas varadas não mata ninguém, né? Então, esse negócio aí de, mas a gente não chega a nenhum lugar sem violência. Meu irmão, a própria Bíblia ensina. A própria Bíblia está nos ensinando isso daqui, que a repreensão é necessária. Então, você chega pro seu filho, você vai apanhar por causa disso, disso e disso. Pega a vara e senta. Por isso que está criando, nessa geração, a geração frouxa. Me desculpa a palavra, a expressão, tá? Mas é uma geração frouxa. São pais que não educam seus filhos, ficam só nesse babá, nessa ladainha. Filho que bate na cara de pai, filho que bate na cara de mãe. E não dá nada, não dá nada. Por isso, porque não tem essa educação, né? Então a palavra de Deus diz que sim, né? O castigo físico, é lógico, não é pra você matar o moleque, né? Dá umas vaiadas nas pernas aí, tá tudo certo. Tem que explicar antes pra ele, porque ele tá apanhando também, né? Senão não adianta nada. Versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Interpretação do mesmo. Não havendo profecia. Profecia, neste versículo, traduz a palavra hebraica razão, literalmente visão, e também revelação. A vontade revelada de Deus e suas justas exigências, conforme expressas nas Escrituras, devem ser constantemente explanadas, né, perante a congregação. Senão, muitos começarão a se conformar com o mundo. Romanos capítulo 2, versículo 1 ou 2. E transgredir a lei de Deus. Então, meu irmão, profecia, né? Tá falando aqui sobre a profecia, que ela é a vontade revelada de Deus e as suas justas exigências, né? Conforme expressas na Escritura, né? Então, sempre que a profecia, tem que buscar a veracidade na Bíblia, né? Porque hoje em dia, meu amigo, né? É complicado. Complicado. É profeta em todo lugar. Cada esquina tem um profeta. Não sei o que aconteceu. Tantos profetas, sabe? De uma hora para outra assim. Tem que ter base bíblica essa profecia aí, meu irmão. E tem que consultar ela perante toda a congregação, né? Tá falando aqui, ó. Devem ser constantemente explanadas perante a congregação, né? Perante a igreja inteira, né? Principalmente profecia. Por quê? Profecia é um dom que edifica a todos, né? Quando é de Deus. Quando é de Deus. Quando não é, só engana todo mundo, né? Tá, mas quando é de Deus, meu irmão, ela edifica todo mundo. Não é igual o dom de língua. O dom de língua só edifica a pessoa que tem. Se não tiver ninguém para poder interpretar aquele dom de língua, ele vai ter utilidade para mim? Não vai ter, porque eu não vou saber o que a pessoa está falando. Só tem utilidade para mim se tiver alguém para poder interpretar aquela língua, né? Então, a profecia, ela é edificante porque ela edifica toda a igreja. Quando é de Deus, né? Quando é de Deus, meu irmão. Capítulo 30, versículo 6, né? Vamos lá. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Interpretação do mesmo, versículo 6, capítulo 30 de Provérbios. Nenhuma mistura de ideias e especulações deve ser acrescentada à palavra de Deus, tais como filosofia, misericórdia, psicologia, feitiçaria, meu Deus do céu, ou espiritismo. A verdade revelada por Deus é plenamente suficiente para satisfazer todas as necessidades espirituais da humanidade. Aqueles que afirmam que é preciso acrescentar algo à verdade bíblica para complementar a nossa vida em Cristo são mentirosos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, e Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Também, irmão, isso daqui é aqueles conceitos humanos, né? Como eu digo, né? Conceitos humanos baseados na filosofia, psicologia, feitiçaria e por aí vai. Qualquer outra coisa, né? Então a Bíblia já é mais do que suficiente, né? Não precisa acrescentar nada disso daí, né? É lógico que isso daqui não tira, como eu posso dizer,
não tira o poder, né, o poder não, a facilidade da edificação dos estudos, porque a própria palavra de Deus fala que o estudo edifica, né? Serve para edificar e por aí vai. Por aí vai. Versículo 8, vamos lá. Afasta de mim a vaidade, é a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantenha-me do pão da minha porção acostumada. Para que porventura de farto te não negue, e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lançar a mão do nome de Deus. Então vamos para a interpretação do versículo 8. Devemos orar para termos um salário suficiente para cobrir nossas necessidades e as da nossa família, para ajudar a manter a obra de Deus e auxiliar os necessitados. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 ao 12, né? Só essa parte aqui da obra de Deus é auxiliar os necessitados. Tem muito crente que já chega até doer o peito, né? Enfim. Versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão. Vamos lá, versículo 17. Zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe. Deus requer dos jovens que respeitem e obedeçam aos seus pais. Honrar pai e mãe resultará em bênçãos de Deus, né? Quer ver a passagem para isso? Êxodo capítulo 20, versículo 2, Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, Efésios capítulo 6, versículo 1 e versículo 3. Desobedecê-los e desprezardes os ensinamentos trará maldição, né? Então, meu irmão, no Antigo Testamento você ainda você dá sorte, né? Porque tem uns filhos ingratos aí, que ele faz tudo quanto é coisa com o pai e com a mãe aí, né? Enfim, complicado. No Antigo Testamento, meu amigo, se pegasse filho, e ele estivesse batendo no pai, ou até falando alguma palavra de maldição, adeus. Então, meu irmão, respeita seu pai, né, e sua mãe, porque dificilmente você vai achar alguém que vai te amar mais do que eles. Só o nosso Senhor Jeová mesmo. Versículo 4 e 5. Capítulo 31. 4, vamos lá. Não é próprio dos reis o Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Falei ainda, né, que eu não ia falar sobre bebida, meu Deus. Enfim, não tem como se fugir mesmo. A palavra de Deus é cheia de citação bíblica. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. Vamos lá, versículo 4 e 5. Não é próprio dos reis beber vinho. O padrão de comportamento requerido por Deus para os reis e governantes do seu povo, especialmente no tocante a beber vinho fermentado e bebidas inebriantes, era elevado. O hebraico diz literalmente aqui que não haja ingestão, né? Nada há nessa passagem que permita alguém beber com moderação. E aqui está citando o estudo, né? O vinho nos tempos do Antigo Testamento, está lá no canal para quem quiser. A razão porque os reis e os governantes não devem beber bebidas inebriantes é que, afetados pela bebida, eles podiam esquecer-se da lei. Lei de quem, Pedro? Lei de Deus, né? A bebida os faria moralmente fracos e os levaria a desobedecer à lei de Deus e a perverter a justiça. Neste texto, levou os rabinos judaicos a decretar que o juiz que bebesse um renute, acho que é renute que faz isso daqui, né? Um copo de vinho, não podia tomar assento no juízo, nem numa escola, nem podia ensinar em tais circunstâncias, né? O mesmo princípio regia os sacerdotes que, no Antigo Testamento, ministravam perante o Senhor a favor do povo. Ah, Pedro, agora você falou uma heresia. Onde está escrito isso? Levítico capítulo 10, versículo 8 a 11. Todos os salvos do Novo Testamento são feitos reis e sacerdotes de Deus, pertencentes ao reino espiritual de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 prova isso que a gente leu agora.
Logo, o padrão de Deus para os reis e sacerdotes, quanto a não ingerirem bebidas embriagantes, é igualmente aplicável a nós, né? Números capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3, Efésios capítulo 5, versículo 18, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, por aí vai, por aí vai. É muita citação bíblica, vou ficar até amanhã aqui. Agora o versículo 6 ao 7. Dai bebida forte aos que perecem. É inadmissível que o escritor inspirado tivesse a intenção de aprovar ou prescrever embriagamento como meio de alguém esquecer-se dos seus pecados, dos seus problemas, ante a aproximação da morte. A receita de Deus para a aflição é o ser humano buscar em oração e não recorrer à bebida embriagante. Salmo capítulo 12, versículo 25, 30 e 34. Este versículo pode ser interpretado como uma expressão irônica, né? Significando que a bebida forte tem a ver com aqueles que já arruinaram sua vida e que não têm esperança, e não com os reis e governantes sábios, que devem ser totalmente abstinentes, né? Como nota o versículo 4 e 5. Os versículos 8 e 9 descrevem o modo apropriado de se lidar com os prejudicados cujos direitos foram violados. Versículo 5. O justo deve defender os direitos dos injustiçados, recomendar a embriaguez para ajudar alguém a esquecer dos seus problemas, não os solucionaria, antes criaria mais problemas. A tentativa de aliviar problemas através da embriaguez pode ser método do mundo, mas não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Aí, meu amigo, que muito crente fica babo, né? O pecado é ficar chapado, o pecado não é beber. Ah, meu irmão, que autocontrole é esse, né? Que autocontrole é esse que esse indivíduo tem, né? De molhar só o biquinho, né? Ele molha só o biquinho, né? Ele teve um autocontrole maior do que até Noé, né? Ó, esse homem aí é pra estar com o nome dele escrito aqui na Bíblia. Que autocontrole é esse, meu irmão? Misericórdia. Esse homem é muito centrado, né? O pecado é só não ficar bêbado. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Né? A palavra de Deus fala que não haja ingestão, né? Então, 1 gota, 2 gotas, 2 copos, 5 litros, é pecado. A quantidade não é questão, meu irmão. A ingestão que é o pecado. As pessoas não entendem isso. Tá, agora vamos falar sobre a mulher virtuosa, para poder finalizar o livro de Provérbios. Deixa eu dar uma olhada aí. Fazer o que, né? É porque não deu nem 1 hora ainda, mas já vai finalizar aqui. A mulher virtuosa. Versículo 10 até o 31. Aleph, acredito que é assim que pronuncia, né? Aleph, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis. Agora o versículo 31. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louve-na nas portas as suas obras. Amém. Amém. Vamos para a interpretação? Estes versículos descrevem a esposa e mãe ideal. Toda a sua vida converge para um reverente temor de Deus, compaixão pelos necessitados e dedicação e amor à sua família. Certamente nem toda esposa e mãe tem todas as qualidades declaradas aqui, mas toda esposa deve procurar servir a Deus, à sua família e ao próximo conforme os talentos e os recursos materiais que Deus lhe deu. Efésios capítulo 5, versículo 22, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Então, a mulher virtuosa é essa daqui. Isso que a gente leu. O que você já viu alguém falando sobre a mulher virtuosa? Mas aí eu te pergunto, qual foi a interpretação da mulher virtuosa que você ouviu? Qual foi? Né? Porque muitos falam da mulher virtuosa fazendo uma interpretação equivocada.
a gente finalizou o livro de Provérbios, né? Não tem mais o que ler em Provérbios, vamos para Eclesiastes, né? Capítulo 1, versículo 2. Vaidade. Olha só, a gente começou falando sobre vaidade e agora a gente veio para vaidade. Olha o Espírito Santo de Deus aí, meu irmão. Já é motivo para você glorificar, hein? A ligação aí. Você acredita que isso é coincidência? Não existe coincidência, meu irmão. A única coisa que existe é o Senhor Jeová. O Espírito Santo de Deus nos guia no melhor caminho perante a sua majestosa e gloriosa face. Aleluia. Versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eita glória. Ah, Pedro, tudo é vaidade, então eu vou abraçar a vaidade. Fala isso para o apóstolo Paulo, que fala para você crucificar sua carne dia por dia. Fala isso para ele. Então, meu irmão, não é porque o pregador está dizendo aqui que vaidade, vaidade, tudo é vaidade, a gente tem que parar de renunciar à nossa vaidade, né? Porque a vaidade vem da carne, tem nada a ver com o Espírito Santo. Muitos associam a vaidade como cuidar de si, né? Não, agora cuidar de si é pecado? Não, cuidar de si não é pecado. Mas o que é cuidar de si? Cuidar de si é você ir no médico quando você tem uma dor? Cuidar de si é você tomar banho pela sua higiene? Ou cuidar de si é você se empiriquetar todo que nem a mulher mundana e que nem o homem ímpio faz? Ah, meu amigo. Este versículo expressa o tema de Eclesiastes. Todos os empreendimentos humanos na terra não têm sentido nem propósito quando realizados à parte da vontade de Deus, fora da comunhão com Ele e da sua obra de amor em nossa vida. O livro também salienta que a própria criação está sujeita à vaidade e à corrupção. O autor procura aniquilar as falsas esperanças que o povo deposita em um mundo totalmente secular. Prestou atenção nisso aqui, meu irmão? Vou ler de novo, ó. O autor procura aniquilar as falsas esperanças que o povo deposita em um mundo totalmente secular. Secular, né? Guarda bem essa palavra. Guarda bem essa palavra. Seu empenho é que o ser humano perceba as sérias realidades do mal, da injustiça e da morte, e que reconheçam que a vida, a parte de Deus, não tem sentido e nem pode levar à verdadeira felicidade. A solução ao problema está na fé e na confiança em Deus. É isto que dá sentido à vida, que dá real prazer em viver. Devemos atentar para além das coisas terrenas, para as celestiais, a fim de obtermos esperança, alegria e paz. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa linda, meu irmão. Aqui falou sobre o sentido da vida, né? Às vezes a pessoa passa por aquela crise ali, né? Que ele não sabe mais qual é o sentido da vida. Para que eu nasci nesse mundo? Para que eu sirvo? Aqui tá falando o sentido da vida. Tem muitas pessoas que falam assim, mas se tivesse um manual para a gente poder viver, a gente vivia tranquilo. Mas nós temos, meu irmão. A palavra de Deus é o que se não ser um manual? É o manual. Se você quer ir bem na sua vida, você lê o manual. Então qual é o sentido da vida? Tá falando aqui, ó. Vamos ler. A solução ao problema está na fé e na confiança em Deus. É isto que dá o sentido da vida. Tá falando aqui, ó. Vamos ler. A solução ao problema está na fé e na confiança em Deus. É isto que dá sentido à vida. Tá entendendo, meu irmão? A fé na confiança em Deus. Está na fé e na confiança em Deus. Isso dá sentido à vida, que dá real prazer em viver, né? Então, meu irmão, minha irmã, o sentido da vida é esse. Devemos atentar para além das coisas terrenas, para as celestiais, a fim de obtermos esperança, alegria e paz, né? Então, isso daqui já se refere já ao crente carnal, né? Por quê? Crente carnal, meu irmão, crente carnal ele não quer saber de renunciar, entendeu? Não quer saber de renunciar, não quer saber de nada disso. A única coisa que ele quer é ser frequentante do culto, ouvir pregação de prosperidade, de bem material, né? É isso que importa para ele. A parte da renúncia não tá nem aí. Então, crente carnal, né? Crente carnal isso daqui serve pro crente carnal.
devemos atentar para além das coisas terrenas, para as celestiais, a fim de obtermos esperança, alegria e paz. Ou seja, se as pessoas que olham para as coisas celestiais, elas obtêm esperança, alegria e paz, posso deduzir que aqueles que não olham para as coisas espirituais não têm alegria, não têm paz e não têm esperança, né? Ou seja, até a esperança dele é uma ilusória, não é esperança verídica em Deus, né? É esperança no dinheiro, né? Mas se o dinheiro acabar, cadê a esperança? Vai acabar junto também, né? Então, enfim, é uma confiança ilusória. Versículo 5 ao 11. E nasceu o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. Versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. A terra, interpretação do versículo 5 e versículo 11 do capítulo 1 de Eclesiastes. E nascer o sol. A terra parece prosseguir no seu caminho pré-determinado, sem indicar qualquer mudança. O ser humano não pode buscar na natureza sentido para a sua existência terrena, nem pode na terra obter plena satisfação. Plena satisfação. Então, meu irmão, não tem como você, buscar na natureza o sentido da existência terrena. Isso daí nunca você vai conseguir achar, nem toda a ciência aí, né? Hoje nós estamos vivendo na era da tecnologia. Então, até hoje, né? Eles não conseguiram provar nada a respeito da existência humana através da ciência, né? Aqui está falando, né? O ser humano não pode buscar na natureza sentido para a sua existência terrena, nem pode na terra obter plena satisfação. Então não tem jeito não, meu irmão. Temos que apontar para cima e não para baixo. Versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Versículo 9, a gente acabou de ler, vamos para a interpretação do mesmo. Este versículo não quer dizer que não ocorrem novas invenções, mas somente que não há nenhum novo tipo de atividade, aspirações, propósitos e desejos da raça humana. Permanecem os mesmos, Então é a mesma coisa, irmão. Mesma coisa. Então você imagina aí lá na época, Noé. Aquele pessoal ali chamou Noé de maluco porque ele está construindo a arca. Mesma coisa daquele povo antigamente é hoje? Olha, segundo o pecado é assim, porque o pecado não se cria, não tem como assim uma pessoa, acho que fazer é de usar a astúcia e a inteligência para isso. E o crente carnal ele faz muito disso, na falsa interpretação da Bíblia, Ou da interpretação equivocada da Bíblia. Por exemplo, criar uma palavra nova? Tem. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar uma palavra nova para um pecado antigo. Tá entendendo? Vocês entenderam? Então eu vou falar assim, não está na Bíblia escrito isso daqui. Mas o princípio moral, ético, o princípio bíblico para aquele pecado, que vai contra aquele pecado, está lá desde o Antigo Testamento. Novo e Antigo Testamento. Então o pecado ele não tem nada novo no pecado, ele já é velho. Ele já é velho, entendeu? Então não tem nada novo. O que tem novo é os crentezinhos aí, que acha que é muito inteligente aí, que tem interpretação totalmente equivocada da palavra de Deus. Como eu já disse antes, A palavra de Deus muda, Pedro. A palavra de Deus não muda, não. Mas o idioma de um povo muda. É só você olhar para trás aí, ver o português aí, nosso português. Ver as reformas ortográficas, como as palavras eram escritas, as pontuações que eram usadas nas palavras, e ver hoje em dia como é escrito, e ver se é igual. Ver se está igual. Não está igual. Então o que muda é isso. A palavra de Deus não muda, Mas o idioma de um povo pode mudar. Então o capeta é inteligente, só misericórdia, Deus que me perdoe. Tem gente que fala ainda que ele é burro. Dá mole para tu ver. Versículo 12 ao 18. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. 18.
Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Vamos para a interpretação, né, do 12 e do 18. Eu, o pregador, informar-me com sabedoria. O ser humano não consegue descobrir, por si só, qualquer propósito na vida. Nem consegue utilizar os recursos produzidos pelo homem para endireitar o que está errado no mundo. A solução consiste em algo superior à sabedoria humana, à filosofia ou ideias humanas. Trata-se da sabedoria que vem do alto. Tiago, capítulo 3, versículo 17. A sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos. Eita glória! Aleluia! 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Então, meu irmão, tá aqui escrito aqui muito claro quanto a isso, ó. Deixa eu voltar aqui para ler para vocês. Tem como corrigir o estrago no mundo, Pedro? Bom, se for com a sabedoria humana, a filosofia e a ideia humana, não vai corrigir nunca. Nunca vai corrigir. Somente com a sabedoria de Deus, né? Trata-se da sabedoria que vem do alto, né? Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17. A sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Então, meu irmão, tem gente aí que tá quebrando a cabeça aí, meu irmão. Quebrando a cabeça, meu irmão. Aquecimento global, preocupado com aquecimento global, meu amigo. Pelo amor de Deus, meu. Tá preocupado com lixo no mar, sacola no mar, lixo no mar, descarte ilegal de lixo, reciclagem, poluição. Ah, Pedro, mas a gente tem que cuidar da natureza. Tem que cuidar sim, tem que cuidar, né? Porque a palavra de Deus não tem um tempo para Jesus voltar. Mas, meu irmão, Apocalipse está dizendo que Deus vai restaurar a natureza, né? E esse mundo aqui, primeiro o céu vai passar. Então, esse mundo aqui, essa natureza, sabe? Vai ficar aqui para quem, sabe? Para quem não ouviu aí a trombeta aí, né? Para quem não ouviu a trombeta e não subiu, meu irmão. Sabe? Quem vai ficar aqui vai ser o anticristo, seguidor do anticristo. Então eu não estou nem um pouco preocupado. É lógico que eu não sou um porco, né? Não vou jogar lixo na rua, né? Não vou fazer coisa errada, né? A gente tem que cuidar da natureza. Mas tenha em mente que Deus vai restaurar a natureza. Então, não tô com um pingo de estresse. Tem gente que está preocupada assim. Ah, mas isso é uma injustiça. Porque os ricos estão fazendo... como é que é o nome? Base subterrânea lá nos Estados Unidos, dentro das montanhas. Eles têm um lugar para eles se esconder. O Elon Musk está tentando conquistar Marte. E eles vão ficar lá em Marte salvo. Meu irmão, não se iluda com isso não, meu irmão. Você acha mesmo que eles vão conseguir fugir da ilha de Deus, meu irmão? Se eles estiverem no foguete, do navio, do barco, do metrô, a mão de Deus vai alcançar eles até no quinto dos infernos. Não se iluda com a ciência humana, tá? Não se iluda com esses caras aí. Eles confiam no dinheiro dele, eles deviam confiar em Deus. O dinheiro dele, que eles estão gastando bilhões com foguete, com projeto esquisito aí militar, né? Que eu não vou nem dizer, né? Mas eles deviam estar pegando esse dinheiro e fazendo, sabe o quê? Obra de caridade. Pegando esse dinheiro e fazendo cesta básica para as pessoas que estão passando fome. E não construindo foguetinho de $1 bilhão. Estão jogando dinheiro fora com isso daí, entendeu? Então, meu irmão, não acredite nessas coisas não. Que esses caras aí estão querendo fugir da ilha de Deus, mas entendeu? Mas ninguém vai fugir da ilha de Deus, não. Ninguém vai fugir da ilha de Deus. Ninguém pode fugir de Deus. Capítulo 2, versículo 1 a 11. Os prazeres, a riqueza não dão felicidade, né? Versículo 1. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei como a alegria. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer. Versículo 11 agora. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Meu Deus do céu. Então vamos para a interpretação? Salomão retrata, né? Isso daqui já é a análise, tá? Do versículo 1 e do 11 que a gente leu.
o prazer, e eis que tudo era vaidade. Salomão retrata como ele experimentou o prazer, as riquezas e as recreações culturais na busca da santidade e do prazer. Porém, nada disso lhe proporcionou real felicidade. A insatisfação em seu viver continuou, né? Você nota isso no versículo 11. Somente em Deus e na sua vontade pode o ser humano encontrar paz, satisfação e alegria permanente. Aí, meu irmão, tem gente achando que dinheiro traz felicidade, né? Ah, dinheiro traz felicidade. Salomão tinha dinheiro? Vê aí na Bíblia aí se Salomão tinha dinheiro. Será que Salomão tinha dinheiro? Meu amigo, eu acho que se pegasse o ouro de Salomão, eu acho que dava para encher sua casa 49 milhões de vezes. Tanto ouro que aquele homem tinha. Salomão foi rico e próspero, né? Aqui está falando que ele experimentou os lados da vida, nesse lado da vida aí, lado do prazer, da riqueza, da recreação cultural, né? E na busca da satisfação e do prazer, né? Porém, nada disso lhe proporcionou real felicidade, tanto que ele relata, né? Relata amargurado, coitado dele. A insatisfação em seu viver continuou, você nota pelo versículo 11. Vou ler o versículo 11 aqui. Eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então tem muita gente falando assim, isso é mentira. Tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade. Isso é porque não tem. Salomão tinha. Salomão era rico, rapaz. Salomão um rei próspero, né? E ele falou, né, que nada disso, né, o ouro, através do ouro dele, né, da riqueza dele, né? Deixa eu ler de novo aqui, para mim não falar coisa errada, né? Então tá falando aqui, ó. Salomão retrata como ele experimentou o prazer, as riquezas e as recreações culturais, né? Na busca da satisfação e do prazer. Porém, nada disso lhe proporcionou real felicidade. Então aqui ele está insatisfeito, coitado. Insatisfeito com dinheiro, hein? Quantos que estão sem dinheiro e estão achando que se tiver vai ficar satisfeito, hein? Tá iludido, hein, meu irmão? Tá iludido, hein? Porque tá aqui, ó, somente em Deus e na sua vontade pode o ser humano encontrar paz, satisfação e alegria permanentes. Então, meu irmão, se você tá com Deus, você vai adquirir todas essas coisas aqui. Você vai adquirir paz, satisfação e alegria permanente. Permanente alegria, né? Permanente alegria, não é alegria ilusória, não. A alegria ilusória dos amiguinhos, né? Que enquanto você tá com dinheiro, ó, bate nas suas costas, te chama de amigo. Alegria ilusória, enquanto aquela mulher que falou lá na frente do padre, lá, aquela mulher ou aquele homem, né? Falou no pastor lá que não amou a doença, mas parece o primeiro aí na frente ele já te trai com a outra, né? Não é essa alegria ilusória, não. Alegria permanente, tá? Alegria permanente. Ela não passa, né? A palavra permanente, ela diz isso, é algo permanente, não temporário. Então, meu irmão e minha irmã, de tudo aquilo que você pode buscar na sua vida, a melhor coisa vai ser você buscar em Deus. Porque aí você vai descobrir a verdadeira paz de espírito, né? A satisfação e a alegria permanente. Só em Deus, meu irmão, só em Deus você vai conseguir isso aqui. Nenhum outro lugar você vai conseguir. Versículo 12 e 17. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, porque fará o homem que seguir ao rei o mesmo que os outros já fizeram. 17 agora. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Então vamos ler. Interpretação do versículo 12 e 17. Da sabedoria da doidice. Salomão observou que viver sabiamente na terra
É vantajoso. Por algum tempo, né? Pois o sábio tem menos problemas do que o tolo. Com a morte, porém, todas as vantagens ficam nulas. Ou seja, já não serve de nada essas vantagens. Logo, a sabedoria terrena não tem valor permanente no sentido estreito, né? Então, meu irmão, é bonito, vantajoso ter essa viver sabiamente na Terra? Claro que é. Por um período, por um pequeno tempo, né? Porque depois que morrer, isso daí não vai servir para nada. Ah, Pedro, como assim, Pedro? Mas a sabedoria quem não dá é Deus? Sim, meu irmão. Sabedoria quem dá é Deus. Mas se a gente morrer na presença de Deus, né? Amém. Amém. Agora se não for, tá escrito aqui, ó. Salomão observou que viver sabiamente na terra é vantajoso por algum tempo, pois o sábio tem menos problemas do que o tolo, né? Com a morte, porém, todas as vantagens ficam nulas. Logo, a sabedoria terrena não tem valor permanente no sentido estreito. Estrito, né? Estrito. Não é estreito, não, é estrito. Tá, eu já quero falar algo a respeito aqui. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que se Deus der um dom para uma pessoa, para um indivíduo, se a pessoa sair da presença de Deus, Deus vai retirar esse dom? Eu não acredito que retira, mas naquele grande dia vai ter que prestar conta do que usou aqueles dons, né? Então, meu irmão, basicamente isso. Às vezes a pessoa vê assim: ah, mas fulano de tal, né, cantor gospel, né? Sempre é assim, né? Deus aí faz, você vê muito disso nos cantores gospel. Muito disso. Você vê o cantor ali, começa humilde, né? Começa humilde, Deus dá o dom para ele. Mesmo humilde. Aí começa a vencer tudo quanto é programa aí, né? Para eles conseguirem lá o prestígio lá e tal. Conseguir gravar um disco, né? Antigamente tinha muito desses programas, né? Competição e tal. Apesar que o propósito da competição, né? O estudo fala que ele é contra, né? O estudo é contra isso. Mas enfim, não vamos entrar em detalhes. Aí depois que ele já tá lá, né? Gravou os discos dele, tá no ramo gospel. O que ele faz? Desvia da presença de Deus e vai cantar pro mundo. Ele para de cantar para Deus e vai cantar pro mundo, né? Se é que um dia ele cantou para Deus, né? Se é que um dia, porque esse ramo gospel aqui, ó, é lucrativo, tá? É bem lucrativo e gordo. Então, meu irmão, ele desvia da presença de Deus. Deus vai retirar o dom dele de cantar? É lógico que não, meu irmão. Mas prestará conta para Deus naquele grande dia, tá? Prestará conta. Porque pegou o dom que Deus deu e foi usar lá no mundo, lá na porta larga, né? Vendeu o seu dom, vendeu o dom que Deus deu para ele, não vendeu? Você acha que não vai prestar conta, meu irmão? Lógico que vai. Isso daí serve para tudo. Para pregador que se vende, cantor, qualquer coisa na igreja. Tá vendendo o dom pelo dinheiro, vai prestar conta. Naquele grande dia, tá? E ninguém passa... nada passa em branco, meu irmão. Tem o livro das obras, tá tudo sendo escrito. Versículo 18 ao 23. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo, ao homem que viesse depois de mim. 23 agora. Porque todos os dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Vamos lá para a interpretação. Eu aborreci todo o meu trabalho. O trabalho humano, se não for dedicado a Deus, não tem valor permanente. Até mesmo os bens que o ser humano deixa na terra depois da morte pode ser levianamente esbanjado por outra pessoa, né? Isso daí que a gente vê muito, né? Por exemplo, você quer ver uma prova disso? Vamos analisar um povo pagão aí que está na Bíblia? Egípcios. Ah, o povo egípcio. O que dirá desse povo, né? O que eu vou dizer desse povo, né? Povo pagão demais. Já viram aquelas pirâmides que praticamente é o sarcófago deles, né? A catacumba deles, né? Onde enterravam eles. Já viu como eles morreram? Já viu a expressão da múmia?
Pesquisa no YouTube aí, no Google depois aí. A múmia que grita, para você ver a expressão da múmia. A expressão de desgosto que ele morreu. Irmão, tem relato de crente que eu já vi, como o ímpio, né? O ímpio, nossa, você vai no enterro do ímpio, é aquela coisa horrível, aquela choração, aquela coisa. No cristão até pode ter algum lamento, né? Até pode ter, mas é muito menos do que do ímpio. Então, meu irmão, o povo egípcio, continuando falando, né, que eu desviei bastante, o povo egípcio é um povo muito pagão. E eles guardaram toda a riqueza deles junto com eles. Então o faraó guardou aquela máscara de ouro, guardou tudo, meu irmão. Guardou tudo, toda a riqueza, bem material, ouro, joias, tudo dentro do caixão deles. Porque até um barco, né? Porque eles acreditavam na vida após a morte, que o barco seria para eles. Eu não entendo muito da filosofia deles, né? Mas ele guardou o ouro no caixão lá deles, lá. O que aconteceu? A maioria deles foi saqueado com o passar do tempo. A maioria deles foi saqueado com o passar do tempo. Então, meu irmão, para que a gente vai guardar ouro? Né? O nosso ouro vai ficar aqui, sabe para quê? Para os filhos se matarem, né? Tomara que o seu filho não caia sobre isso, né? Não recaia sobre isso. Mas o ouro fica por aí na terra, meu irmão. Então vamos acumular tesouro no reino do céu, né? Onde a traça e o ferrugem não consome. Basicamente é isso que a palavra de Deus quer. E eu fiz esse desvio gigantesco de 40 quilômetros para poder fazer esse contexto do que a gente leu. Mas enfim, né? Obrigado aos irmãos aí que enviaram o presente. Então vamos continuar. Versículo 24 e 26. 24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi, que vem da mão de Deus. 26. Porque o homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então vamos para a interpretação. Versículo 24 e 26, capítulo 2 do livro de Provérbios. Vem da mão de Deus. O escritor deste livro chega a duas conclusões. Primeira, comer, beber e trabalhar, enfim, todas as atividades da vida, podem trazer satisfação apenas se a pessoa vive a sua vida para Deus. Somente Deus capacita o ser humano a ter prazer na vida. E ele concede verdadeira sabedoria, conhecimento e alegria aos que o agradam, né? Aos que o agradam mediante a fé. Devemos, portanto, entender que a vida é um dom de Deus e que devemos confiar nele para que o seu propósito se realize em nós. Basicamente é isso, né? Então, meu irmão, tem muita gente que fala assim: ah, mas fulano de tal A gente vê muito disso na cidade pequena, né? Fulano de tal morreu, mas não se preocupa não que Deus guardou um lugar para ele é uma boa pessoa, ajudava todo mundo. Meu irmão, o propósito aqui não é esse. A gente não é salvo pelas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras, né? Nós somos salvos em quê? Nós somos salvos pela graça. Nós temos que aceitar Jesus como Salvador da nossa vida. Tem como alguém chegar a Deus sem passar antes pelo Filho, que é Jesus? Não tem como. Então o cara pode ajudar todo mundo, meu irmão. Se não aceitou Jesus, se não nasceu de novo, qual é a base bíblica para isso? Para falar que a pessoa vai para o céu, né? Eu não falo nem que vai para o céu nem para o inferno, né? Mas eu sei, né, que tem uns irmãos que eu acompanhei a vida inteira deles, né? E eu sei eu vejo que ele dá testemunho, né, do evangelho que ele vive, né? E mesmo assim ainda não falo que ele vai para o céu e para o inferno. Mas isso é de cada um, meu irmão. Não é que é errado, não é que é certo, mas vai de cada um, né? Vai de cada um. Aquele que morreu fazendo a obra de Deus, né? Guardando a palavra, meu irmão, pode ter certeza, né? A morte, a gente sabe que não é o fim, né? Só é o começo. Começo para uns, né? De alegria. Começo para alguns, né? De alegria. E começo para outros de tristeza, né? Aí os irmãos já sabem por quê, né? Pois é. Capítulo 3, então, 8. Tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para tudo, para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Está falando sobre, o título é assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus, né? Então é basicamente isso que fala, sobre o tempo de Deus, né? Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e atividades de toda pessoa na Terra. O crente deve entregar-se a Deus como sacrifício vivo, deixar que o Espírito Santo leve a efeito o plano de Deus em sua vida e ter cuidado para não se afastar da vontade de Deus. E assim perder a oportunidade quanto ao propósito divino para a sua vida. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2, né? Então, meu irmão, todo o tempo, né? Deus tem todo o tempo, né? Aqui tá falando aqui, ó. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Por aí vai, meu irmão. Por aí vai. Então, tudo tem um tempo, meu irmão. Tudo tem um tempo. O negócio é que a gente tem que estar em submissão à palavra do Senhor, né? A gente tem que entender uma coisa. A gente quer cura, a gente quer milagre, amém. Mas é do tempo de Deus. E conforme a palavra de Deus, né? Vamos lá. Aqui a gente falou sobre o tempo, né? O propósito divino. Versículo 11 agora. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o mundo possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Nessa passagem, mundo é a tradução do hebraico, olam, acho que é olam que fala, que pronuncia, né? Que significa eternidade, com raras exceções, né? No coração do ser humano, Deus gravou o anseio inato pelas coisas eternas. O ser humano busca valores eternos já aqui nesta vida, né? O ser humano busca valores eternos já aqui nesta vida. Na sua imanente percepção de viver para sempre, né? Ah, meu Deus do céu. Começou. Portanto, a vida material, coisas seculares e prazeres deste mundo nunca satisfarão plenamente o ser humano. Oh, meu Deus do céu. Meu irmão, você acredita nisso? Tem um país aí, né? País afora aí que eles estão congelando os defuntos. Ah, meu irmão. Eles estão congelando os defuntos porque eles acreditam que no futuro eles vão descongelar o picolé de defunto lá. Eles vão voltar à vida, meu irmão. Porque a ciência já vai estar muito avançada. Meu Deus do céu, meu irmão. Aqui como é ignorante o ser humano, né? Então aqui, meu irmão, tá falando sobre o ser humano que busca os seus valores eternos, né? Blá, 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 já falei isso? Então tá falando a vida material, coisas seculares e prazeres deste mundo nunca satisfarão plenamente o ser humano. Então, meu irmão, não adianta querer buscar na vida material. Ah, mas eu tô triste agora porque eu tô sem dinheiro. Se você tiver dinheiro, você vai continuar triste. Ah, mas eu tô triste porque eu não tô buscando prazer pecaminoso do mundo, coisa secular. Se você buscar, você vai piorar mais ainda. Meu irmão, nunca satisfarão plenamente o ser humano essas coisas. Nunca. Até aqui atrás falou, né? Até aqui atrás falou sobre Salomão, né? Aqui tá falando, somente em Deus e na sua vontade pode o ser humano encontrar paz, satisfação, alegria permanente. Só em Deus, meu irmão. Só em Deus, somente em Deus. Tá? Não é na vida material, não é nas coisas seculares, prazeres deste mundo. Jamais satisfarão plenamente o ser humano. Jamais. Jamais. Versículo 13. E também, versículo 13 diz assim: e também que todo homem coma e beba e goze do bem, do seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Versículo 16 e 17. 16. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade,
e no lugar da justiça, impiedade ainda. 17. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo, para todo intento e para toda obra. Né? Glória a Deus. Então, versículo 13. Um dom de Deus. Poder desfrutar da vida e vivê-la sabiamente é uma dádiva de Deus, que usufruirmos, né? Usufruímos. Somente quando deveras andamos segundo os seus caminhos, em obediência a Ele, como nosso Senhor e Deus. Deste modo, Deus nos dispensa a alegria em tudo que empreendemos. Olha aí, meu irmão. Então, meu irmão, se você, né? Se você estiver andando segundo os caminhos de Deus, né? Na obediência a Ele, Deus vai dispensar alegria em tudo que você empreender, né? Em tudo aquilo que você colocar a sua mão, será abençoado por Deus, se você estiver andando conforme a palavra de Deus, né? Basicamente, resumidamente, é isso. Versículo 16 e 17 diz sobre a impiedade, né? Neste mundo, a perfeita execução dos propósitos de Deus é prejudicada pela injustiça e iniquidade. Mas neste texto, temos a certeza de que Deus, no seu tempo aprazado, julgará os ímpios e recompensará os justos. Romanos capítulo 12, versículos 5 a 11, né? Tá. Como assim, Pedro? Como assim o propósito de Deus é prejudicado pela injustiça e pela iniquidade? Por exemplo, quando você tem um político ladrão, ele paga propina, né, suborno, para poder aliviar o lado dele. Então, nesse momento, é nesse momento que nós temos isso daqui que a gente leu, ó. Que a execução dos propósitos de Deus é prejudicada pela injustiça e pela iniquidade. Por que é prejudicada pela injustiça e pela iniquidade? Porque o pecado, Pedro, é maior do que Deus, não é que é maior, mas porque Deus quer que tenha justiça. Então, se o cara cometeu um crime, ele não tem que ser isento de pagar pelo que ele fez por causa do suborno dele. Ele tem que pagar na justiça, conforme diz a lei dos homens. E vai pagar também, né, conforme diz a lei de Deus. Mandamento, estatuto, juízo. Basicamente é isso. Então, meu irmão e minha irmã, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Então, vamos analisar aqui o capítulo 4, né, pra gente finalizar a live. Porque já deu o tempo limite aqui. Eu tô 1h e pouco. Então vamos lá, versículo 19 do capítulo 3, Provérbios. Diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Olha aí, meu irmão. Vamos para a interpretação. Assim morre o outro. Biologicamente, o ser humano morre como os animais. O cessar da vida física. Esse fato demonstra a fragilidade do corpo humano e deve nos conduzir ao temor de Deus e à sua obediência, né? Eu já gravei uma live no canal, né, sobre maltratar animais, né? O que a Bíblia diz sobre maltratar animais está lá no canal, né? Deus não se agrada disso não, meu irmão. Deus não tem nem um pouco agradado com quem faz isso. Versículo 1 do capítulo 4. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas mais do que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Vamos para a interpretação do mesmo? Versículo 1, capítulo 4. Olhando em volta para um mundo que rejeitava os caminhos de Deus, Salomão via opressão por toda parte. Se naquele tempo é assim, né? Imagine hoje. Misericórdia. Tá, vamos lá. Via também que os oprimidos não tinham ajuda. Hoje também só Deus. Hoje continua a haver muita opressão no mundo, mas há consolo à disposição do homem, porque nosso Deus é
o Deus de toda consolação. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Deus Pai consolava os seus nos antigos tempos, quando nele confiavam, né? Salmo capítulo 86, versículo 17, Isaías capítulo 51, versículo 3 ao 12. Jesus ministrava consolo e cura quando esteve na terra. Mateus capítulo 9, versículo 22. O Espírito Santo nos foi prometido por Jesus como outro consolador. João capítulo 14, versículo 16. O preceito bíblico para os crentes também é que eles consolem uns aos outros. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, né? Então, meu irmão, consolar um ou outro não é só ouvir o problema do seu próximo, mas também ajudá-lo, né? Se você puder ajudar. Se você puder ajudar, ajude. Ajude. Se você puder ajudar o seu irmão que está passando fome, ajude ele com a cesta básica. Se puder ajudar o seu irmão que não tem o que vestir, ajude ele com roupas, né? Às vezes você tem algumas roupas que estão usadas que não servem mais em você, nos seus filhos, ou algum parente seu, junta tudo, leva para o seu pastor para ele dar para alguém que precisa, né? Eu não sei, né, se na igreja dos irmãos tem isso, né? Mas deveria ter, né? Enfim. Onde a gente parou, tá? Capítulo 4 de Provérbios, capítulo 4, versículo 4, versículo 8. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Agora o 8, versículo 8. Há um que é só e não tem segundo, né? Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade. E é enfadonha ocupação, né? Também isso é vaidade, enfadonha ocupação. Então vamos fazer a interpretação do versículo 4 e 8 também. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição. A interpretação diz: diligência no trabalho e aprimoramento profissional são muitas vezes motivados por mera competição com o próximo e por concorrência egoísta. Tais motivações são autodestrutivas. Nota isso pelo versículo 4 e 6, né? Do capítulo 4 de Provérbios. Deus quer antes que primemos pela moderação, fazendo boas obras, tendo uma maneira de viver santa e sossegada e cooperando uns com os outros, né? Nota isso no versículo 9 e 10. Então, meu irmão, tem no trabalho isso, né? Essa briguinha, não é briguinha, né? É como se fosse mais uma competição, né? Das pessoas que estão ali, né? Por exemplo, tem um vendedor, tem dois vendedores na mesma loja. Na verdade, na mesma loja pode ter vários, mas enfim, é só um exemplo. Tem dois vendedores, aí chega o patrão e ainda faz assim, quem vender mais vai ganhar uma promoção. Aí fica ali aquela briguinha, né? Aquela competição entre os dois, para ver, sabe? A Bíblia está falando sobre essa competição aqui, ó. Não, Pedro, mas a competição saudável é bom para o aprimoramento da pessoa. Olha o que a Bíblia diz. Presta atenção. A diligência no trabalho e aprimoramento profissional são muitas vezes motivadas por mera competição com o próximo e por concorrência egoísta. Tais motivações são autodestrutivas. Deus quer antes que primemos pela moderação, fazendo boas obras, tendo uma maneira de viver santa e sossegada, e cooperando uns com os outros, né? Então, meu irmão, você acabou aí de ver, né?
que essa competição saudável que o mundo diz, não é a competição saudável que Deus está dizendo. Que o mundo diz competição saudável, que a Bíblia diz competição egoísta. Pois é. Pois é. Versículo 9 a 12. 9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se dobra tão depressa. Versículo 9 e versículo 12, né? É melhor é serem 2 do que 1. Interpretação do versículo 9 e 12 do capítulo 4 de Provérbios. O companheirismo tem muitas vantagens, pois Deus não nos criou para vivermos isolados uns dos outros. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Todos nós precisamos do amor, da ajuda e do apoio dos amigos, dos familiares e dos irmãos na fé. Atos capítulo 2, versículo 42. Mesmo assim, tudo isso é insuficiente sem a comunhão diária com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 1 a 9, 2 Coríntios capítulo 13 ao versículo 13, 1 João capítulo 1, versículo 13 até o versículo 6 e 7. Então, meu irmão, Deus não nos criou para ser isolados, né? Tá, tudo bem, mas a gente tem que entender também, né? Que dependendo de como a gente for socializar, a gente vai pecar contra Deus, não vai? Vai ou não vai? Porque para a gente socializar, por exemplo, quem que a gente deve socializar? Vamos ler aqui. Amigos, familiares e dos irmãos na fé. Amigos na fé, familiares e dos irmãos da fé. Então, meus irmãos, basicamente esses aqui, né, que a gente deve socializar. Mesmo assim, com esse, meu irmão, a gente tem que socializar com prudência, tá? Com sabedoria, prudência, discernimento, que a gente sabe, né? Muitos são aqueles que dizem amar o Senhor. Entretanto, poucos são aqueles que amam de fato, né? Quantos, eu não estou dizendo assim que a família ela é hipócrita, né? Não estou dizendo. Mas tem muita pessoa que é da nossa própria família que às vezes a gente confia e trai a gente, não trai? Trai ou não trai? Né? Muitos são aqueles que chegam assim por WhatsApp e falam, você pode contar comigo por que quiser. Quando você vai contar, cadê? Pois é, meu irmão. Pois é, mas a gente tem que ter misericórdia, pedir Deus para libertar, pedir misericórdia a Deus. Mas a gente tem que ver o que a gente conta para as pessoas, né? A gente não pode contar nossa vida toda para qualquer pessoa não, tá? Então vamos cuidar com isso aí. Mas basicamente aqui está falando que o companheirismo tem muitas vantagens, desde que seja com a pessoa prudente, né? Como assim pessoa prudente? Os amigos na fé, familiares, alguns familiares, irmãos na fé, também alguns irmãos na fé, né? Porque você sabe, né, meu irmão? Que não é todo mundo que está dentro da igreja que está salvo, né? Muita gente acha que isso, ser salvo é ser frequentante de culto, né? Irmão, nada substitui a comunhão com a igreja. Comunhão com a igreja é essencial, mas existe o crente carnal. E aí, meu amigo, o crente carnal, você tem que ter sabedoria para lidar com ele, entendeu? Você tem que ter sabedoria, você não pode chegar para ele contando muita coisa da sua vida pessoal, ou então até falando sobre um acontecimento de alguma coisa na vida de outra pessoa, que ele já vai pegar aquilo como fofoca e vai falar que você falou de tal pessoa. Tem que abrir o olho com o crente carnal, porque o crente carnal está mais propenso a ser usado pelo capeta, pelo diabo. Abre o olho. Versículo 13 e 16. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho insensato, que se não deixa mais admoestar. 16. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina, tão poucos descendentes se alegrarão nele. Na verdade que também isso é vaidade e aflição de espírito. Então vamos fazer a última interpretação e finalizar a live, amém? Tão poucos descendentes se alegrarão dele. Este contraste entre um jovem sábio e um rei velho e insensato
que rejeita conselhos demonstra quão lastimável é quando um governante torna-se arrogante e fica sem condições de ser líder e servo do seu povo, né? Olha aí, meu irmão. Então aqui está fazendo esse contraste, né, entre um jovem sábio e um rei velho insensato, né, que rejeita conselho. Então, basicamente, né, quando esse governante torna-se arrogante e fica sem condições de ser líder e servo do seu povo, né? Então tem muita gente aí que acha que é só aceitar Jesus e está de boa. Ah, meu irmão. Não, meu irmão. É uma vida de renúncia diária. Renúncia diária. Então eu vou marcar aqui, a gente parou no capítulo 4. Amanhã, se Deus permitir, a gente vai falar no capítulo 5 para frente, né? Então vamos finalizar aqui.